Deus. 1 Crônicas, capítulo 13, todos encontraram. Amém? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, verso 1, são 16, melhor, 14 versículos. Tá? E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem nos parece, e vem isso do Senhor nosso Deus, enviamos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e os sacerdotes, os levitas, com eles nas cidades dos seus arrebaldes, para que se ajuntem conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sião do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca do Senhor, ou a arca de Deus, de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Balá ali, a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor, que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. Levaram a arca de Deus sobre um carro novo, na casa de Abinadab, e Uzá e Aiô, guiavam o carro. Todo Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas, com alaúdes, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando a ele de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, temeu Davi o Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca à cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o Geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém? Amados e queridos irmãos, quero falar um pouquinho sobre a presença de Deus em nossas vidas, a importância, o significado de ter ou não ter a presença de Deus. No Velho Testamento, nós vamos ver alguns símbolos que representavam a presença de Deus. Hoje, nós temos Jesus e o Espírito Santo à nossa disposição, e podemos nos alegrar com liberdade, porque na morte de Jesus o véu se rasgou e podemos entrar com confiança na presença de Deus. Mas no Velho Testamento, este acesso era restrito aos sacerdotes e profetas. Os sacerdotes traziam Deus
e levavam o povo até Deus. Os profetas transmitiam mensagens de Deus para o povo. Fora o sacerdote e os profetas, o acesso do povo à presença de Deus era restrita. Deus se apresentou a Abraão, mas depois de Abraão, o povo não conhecia Deus como uma presença manifestada. Eles conheciam Deus numa coluna de nuvem de dia, numa coluna de nuvem e de fogo à noite. Estes eram os símbolos da presença de Deus que o povo de Israel conhecia. Eles não conheciam Deus como nós conhecemos. Eles tinham restrições. E para tanto, Deus mandou Moisés estabelecer uma arca, que era chamada Arca da Aliança, ou Arca do Conselho. Esta arca era uma caixa de 1,25 m, onde tinha os querubins, onde tinha a vara de Arão, onde tinha os utensílios, e ali, aquela arca estava com o povo, representando a presença de Deus. E no tempo de Moisés, aquela arca, ela tinha que ficar 1000 metros à frente, e o povo ia debaixo de uma nuvem de dia, debaixo de uma coluna de fogo à noite. E os sacerdotes carregavam esta arca nos ombros a 1000 metros, a 1 quilômetro à frente. Quando a nuvem começava a tremer, os sacerdotes entendiam, é para parar. Então eles paravam a arca, ali armavam as cabanas e o povo parava em pleno deserto. E assim sucedeu-se por 40 anos. A arca na frente, a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Depois veio Josué. A arca continuava. Deus estava com o povo. Josué chamou todas as famílias de Israel para um conselho. Conquistou a terra que emana leite e mel. Morrendo Josué, entramos na era dos juízes. Israel teve 15 juízes, e o último juiz foi Samuel, que era juiz, sacerdote e profeta. Quando chegou em Samuel, de Abraão, Moisés, até Samuel, passaram-se 350 anos. E este período todo, depois de Moisés, em todo o período dos juízes, Israel não tinha mais a arca, uma presença de Deus. Por quê? Porque eles não levavam a arca a sério como Moisés levou. Portanto, quando chegou em um dos juízes, Eli, aquela arca foi roubada. Ele tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. Esses 2 filhos eram prevaricadores, eram 2 filhos que não levavam a sério as coisas de Deus. E numa guerra, eles morreram e a arca foi levada pelos filisteus. E depois que a arca foi levada pelos filisteus, passou-se quase 100 anos que esta arca ficou longe das terras de Israel. Saul, quando assume o reinado, ele não busca a arca. Todo o reinado de Saul foi sem a arca, que representa a presença de Deus. Quando Davi assume o reinado,
nós entramos no texto em que lemos. Davi, agora, como rei de todo Israel, ele reúne o povo, os principais, os anciões, e ele diz: gente, eu poderia ir buscar a arca que está lá na terra, dos filisteus, na casa de Abinadab, na fronteira, mas quem rejeitou a presença de Deus foi o povo, e por isso vocês é que precisam querer a presença de Deus. E o que vocês acham disso? Deus está me incomodando para buscar a arca, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Nós precisamos da arca porque ela representa a presença de Deus, mas eu quero o conselho de vocês, eu quero a opinião de vocês, eu quero saber de vocês o que vocês acham. Todo o povo disse: é bom esta palavra, vamos buscar a arca, vamos buscar a arca. O irmão de Davi, ouvindo esta palavra, preparou uma charrete, uma carroça bonita, pintou, deixou ela totalmente bonita, pegou 2 vacas filisteias bonitas, bois de qualidade, colocou os bois e as vacas sobre a carroça e disse: Davi, pode buscar, a carroça está pronta, as vacas também, pode buscar a arca lá na terra, na casa de Abinadab. Davi agora prepara todos os músicos, prepara tudo, e ele esqueceu de um detalhe: a arca não podia ser transportada por ninguém que não fosse sacerdote da casa de Levi. Esse detalhe Davi esqueceu, porque Davi não era da casa de Levi, Davi era da tribo de Judá, Davi era descendência de Jesus, então Davi não era levita. Por isso o rei Davi se esqueceu. Opa, vamos buscar de carroça mesmo. Todo mundo feliz, a multidão toda contente, a carroça nova, as vacas novas. Chegaram lá, onde está? Aqui na casa de Abinadab. Pegaram a água, colocaram assim na carroça e foram cantando, alegre, feliz, contente, salmodiando, se alegrando. Quando eles chegaram numa descida, numa ladeira, as vacas tropeçaram. E isto é uma das coisas mais raras de acontecer no mundo: é boi tropeçar. Cavalo tropeça, boi não. Mas as vacas tropeçaram. E quando elas tropeçaram, a arca chacoalhou-se em cima da carroça, para lá e para cá. Os 2 moços, cheios de boa intenção, viram a arca balançar e quase virar. Um deles, que era ousado, colocou a mão na arca para a arca cair. Ele morreu na hora. Caiu tudo. A história diz que Deus mandou uma flecha, como um raio dos céus, e o raio cortou ele ao meio, e ele caiu. Tudo. Davi mandou para tudo. Já ficou triste. Disse: e agora? O que a gente faz com essa arca? Dali, alguns metros, morava um homem chamado Obed-Edom. E a arca parou na frente da porta da casa dele. Alguém disse: tem um moço chamado Obed-Edom, mas ele é quem? Ele é da tribo de Levi. Ele não é sacerdote,
mas é da linhagem sacerdotal. Pede para ele guardar a arca. Batendo papo. Podemos guardar a arca na tua casa? Opa, claro que pode. Mas morreu alguém que foi tentar colocar a mão na arca. E daí? Ele era sacerdote? Não, por isso que ele morreu. Mas eu sou da linhagem sacerdotal. Pode pôr na minha casa. Deixa aí. Deixa aí. Pode deixar na minha casa. Porque aqui Deus habita. Aqui Deus habita. Aqui Deus habita. Levante a sua mão nesta noite. Deus quer habitar na tua casa. Deus quer habitar no meio da sua família. Deus quer habitar na sua família. Deus quer habitar dentro da sua casa. E se você tem chamada de Deus, fica tranquilo, é questão de tempo. A presença de Deus vai chegar. Se você tem algo de Deus, se você tem promessa de Deus, é questão de tempo, vai chegar. Ninguém nunca escreveu uma agenda que a arca ia chegar na casa de Obed-Edom. Nem mesmo ele sabia que um dia ia receber a arca na sua casa, mas Deus sabia. Deus sabia. Levante a sua mão e ore, porque é questão de tempo para a presença de Deus chegar na tua casa. Você pode não saber, mas Deus sabe. Você pode não entender, mas Deus trabalha. Você pode não enxergar o mundo espiritual, mas a Bíblia diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Todos não sabiam, mas Obed-Edom estava orando para que a presença de Deus chegasse na casa dele. E chegou, como também pode chegar na tua casa. E chegou, como ninguém imaginava, porque Jesus é assim. Jesus, ele é o Deus do de repente. De repente, ele te cura. De repente, ele te renova. De repente, ele te restaura. De repente, ele te levanta. De repente, ele tira a rebeldia. De repente, ele transforma o homem. De repente, ele abre as portas. De repente, ele te enche com o Espírito Santo. O de repente de Deus nos surpreende, porque Deus é Deus de surpresas. Deus é Deus de surpresas. E Deus surpreendeu Obed-Edom. O de repente de Deus aconteceu. Na porta da casa dele, a arca parou. E foi ali que aconteceu o de repente de Deus. Podemos guardar a arca na tua casa? Pode. Tem um lugar especial para ela aqui. Então levante a tua mão, porque tem um lugar especial de Deus na sua casa, para a presença dele. Davi foi embora, deixou a arca ali. Acabou a alegria, acabou a festa, acabou a cantiga. Porque cantiga é uma coisa, louvor e adoração é? Davi agora chega lá em Jerusalém. Davi fica triste. De madrugada ele levanta e diz: eu quero saber sobre a arca. A arca não pode ficar muito tempo na casa de Obed-Edom, ela tem que estar aqui. Eu quero saber o porquê que aconteceu isso. Eu quero que me chame um sacerdote. Eu quero ler sobre a Bíblia. Diz que Davi foi ler sobre a arca, como transportá-la. E quando ele foi ler, ele começou a entender: puxa, que bobagem que eu fiz. A arca, ela só pode ser transportada nos ombros de 4 sacerdotes. A arca, ela não pode ficar no meio do povo, ela tem que ficar 1 quilômetro na frente. A arca, ela é a presença de Deus.
Agora Davi chama Abiatar, um sumo sacerdote. Diz Abiatar: escolhe mais 3, você e mais 3 consagrados, sacerdotes consagrados, e vamos buscar a arca. Abiatar, o sumo sacerdote, convida mais 3, vai com todo o cortejo até a casa de Obed-edom. Chegando lá, uma pergunta: Obed-edom, a arca está na tua casa? Está. Houve algum dano aí? Porque Uzá morreu? Não. Houve alguma bênção aí? Porque na casa de Abiatar ficou 20 anos, não aconteceu nada. Aqui, deixa eu contar um negócio para você. Minha mulher era estéril, fazia anos e anos que eu queria ter um filho. Você acredita que com essa arca aqui, minha mulher engravidou? Você acredita que as coisas aqui melhorou? Você acredita que tudo mudou para melhor? Você acredita que essa arca aqui me trouxe tantas coisas boas, tantos milagres? O principal dele, eu vou ser pai. O principal dele, Deus está presente. Deus está presente. Deus está presente. E trazendo a notícia para você, Obed-edom, vamos ter que levar a arca. Verdade? Não tem levar. Pode levar. A arca vai. Mas o Deus da arca fica aqui na minha casa. Fica tranquilo. A arca vai, mas o Deus da arca vai ficar aqui. A arca vai, mas o Deus da arca vai ficar aqui. Levante a sua mão, porque o Deus da arca está na tua casa. O Deus da arca está nesta igreja. O Deus da arca, Ele está conosco. Abiatar agora convida mais 3 sacerdotes ungidos e consagrados. Cada um coloca a arca nos ombros, 2 na frente, 2 atrás. Abiatar mais um na frente e 1 atrás. Eles discorrem 1000 metros à frente, 1000 metros à frente. A multidão está 1000 metros atrás. E Davi diz: vamos levar a arca. A arca está pronta. Os sacerdotes estão a 1000 metros na frente. O povo está a 1000 metros atrás. Davi agora diz: eu preciso de 30 valentes meus. Os valentes de Davi. Os 30 valentes de Davi fizeram um muro de costa. Os 30 valentes de Davi fizeram um muro de costas para cercar Davi. Davi disse: eu preciso fazer algo. A multidão não pode me ver, porque eu vou trocar de roupa. Então os 30 fizeram um muro, olhando para lá e de costas para Davi. Davi entrou naquele círculo. Os 30 homens fizeram um círculo, olhando para o povo de costas para Davi. Davi tira a coroa da sua cabeça, coloca no chão, tira sua veste real, se veste de pano de saco em cinzas, joga um pó de cinza sobre a sua cabeça, pega a sua coroa, coloca sobre o manto real e diz para alguém: cuida dessa roupa, porque eu vou de panos e saco de cinza em sinal de humilhação e de adoração a Deus. Alguém chamou e disse: Davi, a sua mulher, Mical, não está gostando. Ela está olhando da janela e está dizendo: o que meu marido está fazendo? O protocolo diz que o rei vai na frente da arca. Por que você vai atrás? E Davi disse: quem disse para você que o rei não está na frente? Eu não sou o rei, eu sou apenas o rei de Israel.
mas o Rei dos Reis, Ele está lá na frente. O Rei dos Reis, esse está lá na frente. E de repente, Davi se levanta e começa a adorar. A palavra adoração vem do verbo proskuneo. Pros significa render-se, ajoelhar-se, adorar. Kuneo significa beijar e reverenciar aquele que merece honra. Davi agora olha para toda a multidão e diz: nós vamos nos render, nós vamos nos derramar, nós vamos nos entregar, nós vamos reverenciar a majestade daquilo que merece todo louvor, toda honra e toda glória. Então levante a sua mão, porque ninguém foi tão adorador quanto Davi, ninguém entendeu o que é adoração como Davi, ninguém nunca adorou a Deus como Davi. Hoje nós não temos noção do que é adoração. O que nós fazemos é vir para a igreja, descansar os nossos corpos cansados em bancos e passar alguns minutos adorando a Deus, e a nova geração não pode ficar mais do que 10 minutos assistindo um culto, porque passou 10 minutos ela já pega o celular, passou 10 minutos ela já tem que navegar na rede, ela não consegue prestar atenção numa mensagem. A geração de hoje não consegue adorar, não consegue entender uma mensagem, porque passou de 10 minutos, de 15 minutos, eles já estão entediados, tem que pegar o tap-tap na telinha, tem que estar olhando, porque sabe por quê? Porque não sabe o que é adoração, não sabe o que é oração, não sabe o que é se render, não sabe o que é adorar, não sabe o que é dar a Deus glória, não sabe o que é se entregar, não sabe o que é dizer: Deus, eu coloquei da porta para fora os meus problemas, as minhas lutas, as minhas guerras, as minhas preocupações, da porta para frente, eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para te louvar, eu estou aqui para me render, eu estou aqui para me entregar, eu estou aqui para reverenciar o Deus Todo-Poderoso. Adoração não é nem metade do que fazemos. Com meia hora de culto já estamos entediados, com meia hora de culto já estamos querendo ir embora, com meia hora de culto nós já estamos entediados de estar dentro de uma igreja. Como pode o pastor ter que mandar mensagem no WhatsApp: não tem culto, sendo que a adoração tinha que ser espontânea? Como pode ter que convidar pregador para chamar a atenção de alguém para vir no culto, sendo que a adoração tem que ser espontânea? Como pode precisar de um incentivo para estar na casa de Deus e adorar a Deus, sendo que Deus não precisa de incentivo? Ele é o Deus que nos abençoa, independente do teu glória a Deus, do meu glória a Deus, da nossa adoração. Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. A minha adoração é a tua adoração, ela é muito mais importante para mim e para você do que para Deus, porque se você não adorar, os anjos adoram, se você não adorar, os peixes adoram, se você não adorar, os golfinhos adoram, se você não adorar, a natureza adora, se você não adorar, a natureza bate palma e adora, os querubins adoram, os serafins o adoram dia e noite diante do trono. Mas se eu e você entendemos o que é adoração, quando você adora, a glória de Deus se estabelece. Quando você adora, a bênção vai para a sua casa. Quando você adora, os anjos de Deus vão trabalhar em seu favor. Quando você adora, Deus começa a quebrar maldições hereditárias. Pastor, existe isso na Bíblia? Vai no médico,
faz exames. A primeira coisa que ele pergunta: do que mais morre gente na sua família? Na minha família morre mais gente de infarto. Vamos fazer um exame para ver se isso não é hereditário na sua saúde. O que mais tem na sua família? Tem casos de diabetes? Tem. Vamos fazer alguns exames, porque diabetes é hereditário. Aquela doença que começa a crescer e termina com R. Tem casos na sua família? Tem. Vamos fazer um exame para ver se não é hereditário. Porque uma das vertentes daquela doença é a hereditariedade. Então nesta noite você vai adorar a Deus, porque Deus vai quebrar toda a maldição hereditária na sua saúde. Não é porque alguém na sua família morreu de infarto que você vai morrer. Não é porque alguém na sua família teve um problema que você vai ter. Não é porque alguém na sua família tem problema com álcool que você vai ter. Tem problemas com droga que você vai ter. Se você adorar, a Bíblia diz que Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma toda a maldição em bênção. Quem disse isso foi Davi. Ele disse que Deus transforma a maldição em bênção. Então se você adorar, Deus vai quebrar toda a maldição e vai te dar vitória. Independente da área que o inimigo estiver te perturbando, que ele estiver te maltratando, que ele estiver te judiando, você vai orar e Deus vai quebrar toda a maldição e vai transformar em bênção, em saúde e em vitória. Davi agora ensina para o povo o que é adoração. O sacerdote na frente, a arca no ombro do sacerdote. Mas por que o sacerdote tem que estar na frente ao que outros? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando você dirige a tua vida, dá errado. Quando você dirige os teus planos, dão errado. Quando você toma o volante da sua vida, dá errado. Mas quando você faz como Davi, no Salmo 37, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A arca ia na frente, porque era Deus que ia abrindo caminhos. A arca ia na frente, porque era Deus que ia quebrando barreiras. A arca ia na frente, porque era Deus que ia tirando os obstáculos. A arca ia na frente, porque era Deus que ia abrindo caminhos, abrindo caminhos, abrindo caminhos, limpando caminhos. Então levante a tua mão e coloque a Deus na tua frente, porque é Ele que vai limpar os teus caminhos. Coloque a Deus na tua frente, porque é Ele que vai fazer os teus projetos darem certo. Levante a tua mão e adore a Deus, porque somente Ele tem poder para abrir caminhos, só Ele tem poder para quebrar barreiras, só Ele tem poder para neutralizar as astutas ciladas do diabo, e só Ele tem poder para te dar vitória. Por isso a arca ia na frente, nos ombros do sacerdote, porque a presença de Deus, ela abre caminhos, ela limpa caminhos, ela quebra as barreiras, ela tira os impedimentos. E o povo ia atrás, adorando, 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 prostrando, rendendo-se, reverenciando, adorando, adorando, adorando. A oração que os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, nos ensina a orar. A oração do Pai Nosso, no final dela Jesus diz: porque teu é o reino, o poder e a glória. Porque teu é o reino, o império
pertence ao diabo. O diabo tem o império das trevas, mas Deus, Ele tem um reino, o reino do seu amor. O poder de Deus estabelece o reino de Deus. Por isso disse Pedro que o diabo, ele é como um leão que fica ao redor, fazendo o império das trevas, provocar medo, provocar desânimo, provocar portas fechadas. Mas disse Pedro que o diabo está ao nosso derredor. Davi diz no Salmo 91: o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Então levante a tua mão, porque enquanto o império das trevas está ao redor, Jesus está ao nosso redor. Enquanto o diabo está do lado de fora, Jesus está do lado de dentro. Enquanto o diabo está intentando mal, Jesus está te livrando do mal. Enquanto o diabo está procurando ocasião para te derrubar, Jesus está com a mão estendida para te segurar. Então levante a tua mão e adore a Deus, porque enquanto o diabo está fazendo de tudo para você parar, o Espírito Santo está fazendo de tudo para você continuar. Não pare, adore, glorifique, continue. Está difícil, mas não para. Está doendo, mas não para. Parece que não vai dar, mas continua. Parece que tudo vai dar errado, mas com Cristo vai dar certo. Parece que as coisas estão dando errado, só parece. Segura na mão dele, porque as mãos dele são eternas, potentes e poderosas. Dele é o reino, o poder e a glória. Davi sabia disso, e Davi disse: vamos adorar, porque o rei é ele. O poder. O que dizer do poder? Jesus diz assim, no capítulo 28 de Mateus, verso 17: eis que é-me dado todo o poder. Ele não disse: olha, Deus me deu 30% do poder, Deus me deu 40% do poder, Deus me deu 60% do poder, tem 10% na mão do inimigo, tem 10%. Não. Ele disse: é-me dado 100% todo o poder do céu e na terra. Davi diz no Salmo 62: uma coisa disse Deus. 2 vezes eu ouvi que todo o poder pertence a Deus. Levante a sua mão nesta noite, porque todo o poder pertence a Deus, toda a glória pertence a Deus, toda a honra pertence a Deus. Ele merece o poder, Ele merece a honra, Ele merece a glória, e no poder de Deus e na honra que demos a Ele, Ele estabelece. Para encerrar esta palavra, Obed-Edom. Como é que ficou Obed-Edom? Davi diz: chama Obed-Edom para estar aqui no palácio. Obed-Edom começou a ser porteiro do palácio. Faltou um tesoureiro. Davi disse: chama Obed-Edom para ser tesoureiro do palácio. Você não tem noção do que a presença de Deus é capaz de fazer com você. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer na sua vida. Você não tem noção do que a presença de Deus é capaz de fazer. Uma reviravolta positiva. Você não tem noção do que Deus pode fazer na tua saúde. Você não tem noção do que Deus pode fazer na tua casa. Você não tem noção do que Deus pode fazer com você. O inimigo pode até querer te destruir, mas Deus é aquele que muda as coisas. Ele estabeleceu as estações do ano e Ele pode chegar e colocar o inverno para trás
frio, porque Ele tem poder para mudar as estações do ano. Quando Ele quer, Ele muda. Quando Ele quer, Ele transforma. Quando Ele quer, Ele resolve. Quando Ele quer, Ele opera. Ninguém detém a mão de Deus. Ninguém detém a mão de Deus. Ninguém pode parar o poder de Deus. Se Ele quiser, Ele destrói potestades. Se Ele quiser, Ele coloca o diabo para correr. Se Ele quiser, Ele diz para Satanás: a partir de hoje, nunca mais vai se incomodar este homem, esta mulher. Assim é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Às vezes nós só queremos ouvir o sim de Deus. Às vezes o não de Deus nos incomoda. Mas tem hora que Jesus diz sim para o diabo e o não para os seus servos. Isso aconteceu em Gadareno. A potestade demoníaca disse: Jesus, permite-nos entrar nesses porcos. Pode ir? Sim, permite. Pode. Jesus libertou o Gadareno. E o Gadareno disse: Jesus, permite que eu possa te seguir. Não. Por que não? Porque eu quero que você fique aqui na tua casa. Porque eu quero que você fique aqui na tua cidade. Porque eu quero que você seja uma bênção aqui neste lugar. Porque eu quero que você seja uma bênção na tua família. Porque eu quero que você seja uma bênção neste lugar. Porque eu quero que você seja uma bênção aqui na tua casa. Então levante a tua mão, porque às vezes o não de Deus é uma bênção na tua vida. Às vezes o não de Deus é Deus estabelecendo um novo tempo na tua história. Às vezes o não de Deus é Deus te colocando de pé. Às vezes o não de Deus é Deus estabelecendo um tempo de vitória, de renovo. Às vezes Deus te diz não para te abençoar. Às vezes o não de Deus é para promover uma grande reviravolta de milagres. Coloquemos de pé nesta noite. Proscudeu, render-se, adorar, se entregar, reverenciar aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. O teu espírito e a tua alma estão tão ligados e colados um ao outro que parece que são a mesma coisa. Mas a palavra de Deus, ela chega na divisão da alma e do espírito. E sabe para que a palavra chega lá naquela divisão da alma e do espírito? Ela chega lá para provocar um grande avivamento. Ela chega lá para provocar um grande despertamento. Então levante a tua mão, porque o medo não vai te dominar. Não vai te dominar. Não vai te dominar. Se você está com medo do teu futuro, o medo não vai te dominar. Se você está com medo das doenças, elas não vão te dominar. Se você está com medo do teu amanhã, fique tranquilo, Deus vai poder ouvir você precisa. Se você está com medo da tua família, pensar necessidades, fique em paz. Deus vai cuidar de você. Ele cuida dos pássaros que não trabalham, não filho, mas Deus os alimenta. Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida, Deus socorre, Deus abençoa. Se você entender que o reino pertence a Deus, a glória pertence a Deus, porque dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória. Feche os teus olhos nesta noite. Você vai adorar o teu jeito,
mas vai adorar. Você vai falar com Deus do teu jeito, mas vai falar. Tem pessoas que conseguem ficar 2 horas de joelho, e é importante, mas tem pessoas que às vezes não conseguem ficar 1 hora de joelhos, mas ela está dirigindo, falando com Deus, mas está trabalhando, falando com Deus, mas está caminhando, falando com Deus, mas está na sua casa, falando com Deus, está adorando na sua cozinha, está adorando no seu trabalho, está adorando dirigindo, está adorando em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. A adoração é assim, ela acontece na tua mente, ela acontece na tua alma, ela acontece no teu espírito, e o que Deus requer de mim, de você, é uma adoração contínua, é que você ande com Ele, porque Ele quer andar com você, é que você reconheça Ele, porque Ele é o teu Pai, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu ajudador, Ele é o Elohim, Ele é o Shaddai, Ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Feche os teus olhos, do teu jeito você vai adorar, do teu jeito você vai louvar, do teu jeito o céu vai ficar baixinho nesta noite, neste lugar. A arca está aqui, é o símbolo da presença dele. A arca vai chegar na tua casa, é o símbolo da presença dele. A arca está aqui, é o símbolo da presença dele. Ele é o rei, ele tem todo o poder, ele tem toda a glória, ele é que ordena a bênção e a vida para sempre. Receba a presença dele, receba a presença dele, receba a presença dele. Se você tiver vontade de adorar, voz alta, adore. Se você tiver vontade de gritar, grite. Se você tiver vontade de chorar, chore. Se você tiver vontade de adorar quietinho no teu canto, fique tranquilo, adore quietinho no teu canto, mas adore. Não importa o jeito, a forma, mas o que Deus está procurando esta noite são os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai, o Espírito. Estou sentindo uma graça, estou sentindo Deus, estou sentindo Deus te abraçando, estou sentindo Deus visitando este lugar.
tempos, de vícios, de demônios, de perturbações, de inquietações. Coisa triste é uma vida sem Deus, uma família sem Deus, uma igreja sem Deus. Mas levante o problema, porque aqui em Deus é placa. que a partir de hoje a tua presença voltou para a sua casa. Levante a sua mão, porque hoje a presença de Deus ela volta para casa. A presença de Deus ela volta para a sua vida, para a
sua